Quem tomou bezetacil na vida nunca esquece, né? Porque ela doía pra caramba e dói até hoje. Quem tomou lá na infância. Até hoje eu sinto dor. Até hoje, não adianta. Bem, muito boa tarde a todas, a todos que nos ouvem, que nos veem. É um prazer muito grande estar aqui hoje, mais uma vez, com o nosso FIS Talks, desta vez recebendo uma das lideranças principais do setor saúde, que é Nelson Mussolini. Nelson Mussolini é um advogado de formação jurídica, mas que se dedicou, acredito que a maior parte da vida dele, à atividade no ambiente da saúde, muito particularmente na indústria farmacêutica, de onde atuou já em várias empresas. Trabalhou na Novartis, trabalhou na Eurofarma, trabalhou em várias outras organizações, participa ativamente de liderança, como líder setorial de organizações setoriais representativas do setor da indústria de fármacos no Brasil e tem tido uma atuação muito grande, muito efetiva, muito presente. Nelson Mussolini é aquela personalidade onipresente. Você está em Brasília, está em São Paulo, está no Rio, está em tudo quanto é lugar ao mesmo tempo, está sempre presente nas grandes discussões, inclusive nos nossos grupos de WhatsApp, onde participa ativamente também com a sua opinião, muito firme, muito transparente, muito correto nas suas tomadas de decisão. E eu diria até que muito coerente com o que pensa e com o que faz. Muito obrigado por estar conosco, dedicar aí uma parte do seu tempo hoje. Eu sei da sua agenda corrida e difícil. Agradeço em nome da iniciativa FIS a oportunidade de tê-lo conosco. Muito boa tarde, Nelson Mussolini. Boa tarde, Vilar. Para mim, que é uma grande honra estar aqui. Eu participo do grupo de WhatsApp do FIS e, às vezes, quando eu vejo que tem professores, doutores, grandes mestres em saúde, eu me pergunto, e até falo dentro da minha casa, o que será que eu faço nesse grupo? Com gente com tanta capacidade, e aqui advogado de indústria farmacêutica, que tem 43 anos de mercado da indústria farmacêutica. Eu não sei fazer mais nada na minha vida, a não ser cuidar de indústria farmacêutica. Então, mas eu fico muito honrado, Vilar, de estar aqui nesse bate-papo com você, que é sempre bom. Eu tenho certeza que mais aprendo do que ensino nos grupos que você está dentro. Muito obrigado, Mussolini. Mussolini, vamos começar a nossa conversa falando um pouco do Sindus Pharma, que é o sindicato da indústria de fármacos, que você é o CEO, é o diretor executivo, o presidente. E qual é o papel da Sindus Pharma? Eu estava aqui pensando o seguinte: toda vez que eu entro na farmácia, que eu vou comprar um remédio e que o preço é caro, e a maioria dos remédios, para o povo, para mim, às vezes eu não vou ser tão incorreto assim, que a gente que tem uma condição socioeconômica mais bem estruturada, nos permite comprar sem grande sofrimento os medicamentos no Brasil. Mas eu fico imaginando a 80%, 85% da população que precisa comprar remédio, que não está presente naquela cesta básica que as farmácias populares. Você vai falar um pouco sobre isso também. Eu conheço bem o seu empenho, a sua dedicação na construção da lógica das farmácias populares. Mas eu estou falando daquelas outros medicamentos que não estão contemplados na farmácia popular e que, se são caros para mim, são muito caros para a maioria da população brasileira. E eu fico perguntando, quem que eu tenho que xingar nessa hora? É o Nelson Mussolini? Não adianta xingar o Nelson Mussolini. Deixa eu falar primeiro do Sindus Pharma. O Sindus Pharma é a entidade da indústria farmacêutica mais antiga do Brasil. Ela tem 89 anos, o ano que vem a gente completa 90 anos de idade. Né? A gente começou a fazer saúde nesse país antes do Ministério da Saúde. Não existia Ministério da Saúde quando a gente foi criado lá atrás. Tá? É uma entidade que hoje congrega 513 associados.
Uma parte desses associados é a indústria farmacêutica e outra parte são os fornecedores da indústria farmacêutica. Produtores de matéria-prima, assessorias que dão para a indústria farmacêutica, produtores de embalagem, transportadores. Por que isso? Porque o nosso negócio é muito complexo, Vilar, extremamente complexo. Então, não adianta nada a gente ter uma entidade da indústria farmacêutica se aqueles que nos fornecem não seguem as mesmas regras de qualidade, os parâmetros fixados pela Anvisa. Então, eles vêm para cá para aprender. Então, essa é a função geral do Sinusfarma, defender o interesse da indústria farmacêutica estabelecida no Brasil, independentemente da origem do capital. Eu sempre digo que, para nós, pouco importa se a indústria vem do norte da Bahia ou do norte da América do Norte. O importante é que esteja aqui no Brasil, trazendo riquezas para o nosso planeta, trazendo conhecimento, trazendo saúde, tá? Gerando riquezas, pagando impostos que são muito altos, e aí já vai uma parte da sua pergunta, tá? 33% de quem você deve xingar é o governo, porque 33% do preço do medicamento é imposto. Tá? No Brasil, o Brasil é o líder mundial, o Brasil gosta disso, né, de ser líder mundial em uma série de coisas, mas também é líder mundial nas coisas que não são tão boas. É o líder mundial na cobrança de impostos sobre medicamentos. Por exemplo, nos Estados Unidos, medicamento é zero, não paga nada de imposto. Não paga o IVA nos Estados Unidos, não paga nenhum imposto. Aqui no Brasil, nós pagamos 18% de ICMS na média, aí no seu estado, né, no Rio de Janeiro, você paga 20% de ICMS, então a parte, tá, um quinto da sua bronca tem que ir para o governo do estado, que cobra 20% de ICMS sobre cada R$100 que você gasta dentro da farmácia, tá? E uma parte vai para o governo federal, que é uma média de 12% que vai para o governo federal. Então, nós estamos falando aí de 30%, 32%, 33%, dependendo do estado que você está vivendo e de como foi o passeio dessa mercadoria pelo Brasil. Então, infelizmente, tá, nós temos um problema sério no nosso país, que os nossos custos eles são atrelados, tá? Primeiro, em dólar, porque toda a matéria, 93% da matéria-prima utilizada no Brasil vem de fora do país. Para você ter uma ideia, só o frete nos últimos 2 anos saiu de $5 o quilo transportado e foi para $15 o quilo transportado. Tudo isso aumenta o preço do medicamento, né? Mas o medicamento no Brasil ele tem preço controlado, né? É o governo que determina o reajuste de preço anualmente, né? Em abril, o governo autoriza o reajuste de preço dos nossos medicamentos, dos medicamentos de tarja vermelha. Os medicamentos isentos de prescrição têm preço livre, né? E, apesar do governo e apesar de todas as pressões de custos que nós temos, né, o reajuste de preço, normalmente, ele fica abaixo da inflação oficial. Para você ter uma ideia, nos últimos 12 anos, a inflação chegou na casa de 80% quase, e de medicamentos foi de 54%, 55%, 54% alguma coisa, 55%. Ou seja, ele fica muito abaixo da inflação oficial do país. A inflação de medicamentos ela vem abaixo. E aí você vai, mas por que isso acontece? Por causa da concorrência. Vilar, a concorrência no nosso setor é muito grande. O líder do mercado tem 6% do mercado. Né? E desses 6%, mais de 95% da linha que ele fabrica tem concorrência. E quando eu falo concorrência, não é 1 ou 2 concorrentes, eu estou falando de 10, 20 concorrentes. Então, com isso, os preços têm que ser diminuídos. Mas tem produto muito caro. Não, realmente tem produto muito caro. Aqueles produtos que ainda estão sob patente são os produtos que têm um preço maior. Por quê? Porque são esses produtos que pagam toda a inovação que a gente vê por aí, tá? Eu sempre digo que eu sou de 1958. Quando eu nasci, a expectativa de vida do brasileiro era 49 anos de idade. Ou seja, eu não estaria aqui com você conversando se não fosse o desenvolvimento que a saúde teve, muito impulsionado pela indústria farmacêutica, pelos estudos clínicos, pelos estudos que a gente tem desenvolvido na tentativa de trazer uma saúde maior
para a população. E essa pandemia foi prova cabal disso, né? Se não fosse a indústria farmacêutica, tá, fornecendo ao profissional de saúde, e aí eu indistintamente ao médico, ao enfermeiro, auxiliar de enfermagem, ao pessoal de recepção dos hospitais e das clínicas, aos motoristas de ambulância, que salvaram milhares e milhares de vidas, esse exército todo precisava da munição. Não existe exército sem munição. E nós fornecemos a munição. Tá? Ah, mas a munição não chegou da onde precisava chegar, faltou um pouco de munição. Faltou um pouco de munição no mundo inteiro. Tá? Você sabe, bem sabe, toda a preocupação que nós tivemos em ampliar UTIs no nosso país para salvar vidas. Tá? Nós multiplicamos por mais de 10 o número de UTI no nosso país. Tá? UTIs que trabalhavam 6 horas por dia, em média, 8 horas por dia, passaram a trabalhar 24 horas por dia, e isso precisa do arsenal terapêutico, e nós fornecemos o arsenal terapêutico para tudo isso. Mas ainda vou esticar um pouquinho essa conversa do preço. Eu percebo, sabe, Mussolini, assim, primeiro eu vejo que parece ser um bom negócio vender remédio, porque o número de farmácias não para de crescer. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, eu moro aqui em Ipanema, e, meu amigo, o número de farmácias que tem na avenida principal lá, onde o comércio instala, é um negócio inacreditável. Tem quarteirões que tem 4, 5 grandes, não são pequenos, grandes farmácias. Eu nunca vi isso em lugar nenhum do mundo que eu viaje. Eu não encontro essa proliferação de farmácias e drogarias como no Brasil. Me parece, eu tenho um certo indicativo de que tem algo errado com a saúde da população. Pode ser essa leitura também, porque se tem tanta farmácia é porque tem muita gente doente no Brasil. Então, eu não sei se essa relação de causa e efeito ela está presente. E a segunda coisa é que eu percebo, Nelson, talvez você pudesse me ajudar a entender. Eu vou numa farmácia comprar um remédio e o balconista ele me oferece um desconto, às vezes, de 30%, 40%. E eu falo, mas se é capaz de dar um desconto de 30%, 40%, por que esse preço não é 30%, 40% mais barato para ficar nas farmácias todas uma coisa mais acessível a quem precisa? Então, você vai numa pequena farmácia e não consegue um desconto. Mas você vai numa rede grande dessas aí, os descontos, e às vezes você tem que se cadastrar no laboratório, aí você consegue um desconto maior ainda. Quer dizer, é um sistema de gestão de preço que eu confesso que eu não consigo entender qual é a lógica e que está por trás disso, que impede que uma boa parte da população se aproprie deste benefício de um preço mais reduzido que garantiria o acesso de todos. Como é que você vê a proliferação de farmácia e essa questão dos descontos seletivos que algumas redes dão? Eu tenho um amigo que foi presidente de companhia aqui no Brasil, ele é estrangeiro, e ele sempre me dizia o seguinte: Mussolini, no Brasil é melhor você vender remédio do que fazer remédio. Tá? Então, a produção de remédio não é tão lucrativa como a venda de medicamentos. Tá? Sem dúvida nenhuma, esse grande número de redes que a gente encontra, principalmente nos grandes centros, e aí você vai um pouco para a periferia dos grandes centros e você começa a ter dificuldade de encontrar, tá? Houve uma proliferação muito grande no nosso país. Tá? E a farmácia hoje tem um pequeno canto vendendo medicamento e um grande canto vendendo um monte de outras coisas que não é medicamento. Tá? Essa foi uma questão. Uma outra questão que nós temos no Brasil é que nós temos uma produção de medicamentos extremamente bem regulamentada, de primeiríssimo mundo. Você, para produzir medicamentos no Brasil, você vai visitar uma fábrica no Brasil, Vilar, você fica bobo de ver a tecnologia embarcada dentro daquela fábrica. É igual a de qualquer país super desenvolvido do mundo. É uma fábrica no Brasil, uma fábrica nos Estados Unidos, ou na Alemanha, é o mesmo padrão de qualidade que você encontra nessas fábricas de medicamento. Tá? Mas a nossa dispensação, eu não digo nem que é de terceiro mundo, é de quarto mundo.
né? Porque você compra medicamentos, aqueles medicamentos com a tarja vermelha, né, que era para ser vendido só mediante uma prescrição do profissional de saúde habilitado, você compra de qualquer jeito aqui no nosso país. E aí isso está muito errado. Tá? Os medicamentos isentos de prescrição, não. Esses são, sim, para aqueles pequenos males. Você tem uma dor de cabeça, você tem um problema estomacal, você vai, pega ali na prateleira, compra e leva para sua casa e se cuida. Agora, medicamentos, um anti-inflamatório, que traz um monte de efeito colateral, tá? E a gente viveu agora a questão da cloroquina. Alguns malucos falaram que a cloroquina salvava vidas, tá? E evitava a Covid. Todo mundo comprou cloroquina, sabe? E é um produto que precisa de receita médica, porque é um produto sério, um produto que traz um monte de efeito colateral. E, infelizmente, essa cultura brasileira, ela é muito errada. E isso gerou essa proliferação de farmácias no nosso país. E aquela história, quando você falou, mas eu às vezes chego e consigo um desconto de 40%, 30%, 40%, 50%, às vezes você passa e você vê placas nas farmácias, aqui genérico com 50% de desconto. Isto vem de um erro básico que o nosso país faz, que é tabelar o preço do medicamento. Então, como o medicamento sobe de preço, tá? Independentemente se tem ou não concorrência, e como a concorrência é muito forte, então o preço, e o Brasil é o único país do mundo que também tem isso, tem um negócio que chama preço máximo ao consumidor, né? Que é o preço fábrica mais um adicional de 30%. O preço máximo ao consumidor, ele é o reajusta todo ano, de acordo com alguns índices, tá? Ele sempre fica abaixo da inflação, mas de acordo com alguns índices. Então, um medicamento com muita concorrência, que o preço dele hoje é 10, no mês de reajuste ele passa a ser 11. Tá? Só que ele tem muita concorrência, ele não precisava ir para 11. Né? Então, aí vem o desconto. E este é um problema, e eu tenho dito o seguinte, tá? Ontem eu dei uma entrevista para uma rádio de Pernambuco, de Recife, e eu ainda falei, no final, a pessoa me perguntou, mas qual é o recado final que você der? Eu falei, olha, a gente nunca ouviu falar em pechinchar em farmácia. Hoje em dia você pode sim pechinchar em farmácia. Quando você chega numa farmácia, tá, use a tua receita médica, não vá na farmácia porque o vizinho falou que aquele remédio é bom para a sua dor na coluna. Vá no médico, o médico vai te prescrever o que é melhor para você, vai ver se alguma interação medicamentosa não vai te fazer mal. Aí você vai na farmácia, quando o farmacêutico te oferecer, fala, mas espera um pouco, esse daqui não tem um medicamento genérico? Esse daqui não tem um preço melhor? Esse daqui não tem um plano de fidelização ou da farmácia ou do fabricante da indústria? Tá? Procure se informar melhor. Essa é uma campanha que o Sinusfarma vem fazendo há muitos anos. Tá? Porque o nosso negócio, mais uma vez, é fazer saúde em caixinha. E o que eu quero é acesso. Quanto mais pessoas usarem os nossos produtos, mais barato esse produto fica. Tá? Então, produtos para doenças raras, eles têm preços extremamente caros. Por quê? Porque uma pesquisa custa caro, Vilar. Hoje, para você desenvolver uma pesquisa de medicamentos, você gasta 2 bilhões de dólares, com chance desse negócio não dar certo. Né? Então, este tipo precisa ser pago por alguém. Tá? O medicamento de patente hoje é o genérico mais barato amanhã. Esse é um fato. A patente vale por um prazo de tempo que são 20 anos. Tá? Começa a contar do momento em que na bancada eu descubro a molécula, é ali que começa a contar o prazo. Eu demoro normalmente de 8 a 12 anos para colocar esse medicamento na farmácia e eu tenho de 12 a 8 anos para recuperar todo o investimento que eu fiz naquele produto. Para quê? Para que possa gerar mais pesquisa e isso trazer mais medicamentos para a nossa população. Perfeito. Muito boa a explicação, entendi. Agora, ainda em relação a isso, a gente percebe... Não te convenci, mas você entendeu. Eu entendi. Não, eu entendi, convenceu. Eu acho que tem razoabilidade no que você está afirmando, de que há um investimento por trás do desenvolvimento que precisa ser custeado. Também entendi que a questão dos preços com desconto decorre muito mais dessa tabelamento que o governo continua fazendo e que existe aí um espaço
para quem compra muito, de poder comprar numa condição melhor e ofertar descontos maiores para quem faz. Ainda é verdadeiro, existia uma piada no passado que era melhor, quando entrar numa farmácia, você entrar latindo do que tossindo, porque os remédios de bicho têm imposto menor do que imposto de remédio humano. Isso continua verdadeiro? Então, o João-Mir Betting que falava isso, né? E pouco antes dele morrer, eu tive a oportunidade de participar de um bate-bola com ele e falei, João-Mir, você está errado, tá? Porque o medicamento para gato e cachorro, para pet, tá? Ele tem tanto imposto quanto para gente, para humanos. Mas se você entrar na farmácia relinchando ou mungindo, você paga mais barato do que tossindo. Isso é um fato, tá? Porque e eu digo que não é que eu quero que acabe os benefícios fiscais para a agropecuária brasileira ou para a pecuária brasileira, muito pelo contrário, acho que tem que ser mantido, tá? Comida e medicamento não deveria pagar imposto, tá? É que eles efetivamente conseguiram que os impostos estaduais e federais sobre a produção de animais de corte, animal para a nossa agricultura fosse mais barato, né? A nossa pecuária fosse mais barata, não tivesse tanta carga tributária. Tá? Então, você tem essas questões no Brasil. Para você ver, você paga menos imposto na compra de um avião, né? Do que se você for comprar um remédio para dor de cabeça na farmácia. Tá? O que é uma questão muito, muito ruim. Tá? Para nós, da indústria farmacêutica, sempre foi uma discussão muito grande. Eu há anos venho brigando com isso, de que nós temos que tomar muito cuidado com essa legislação tributária que a gente tem no nosso país. Né? Porque eu digo que ela é pornográfica, Vilar. Na hora que você pega que joia, você tem um imposto único para comprar um anel de brilhante, tá, que varia entre 8% a 12%, e você, para comprar um remédio para diabetes, você tem que pagar quase 33% de imposto. Tá? E toda vez que se fala de reforma tributária nesse país, a primeira coisa que fala assim, vamos tirar os benefícios fiscais sobre medicamentos. Tá? Eu tive conversas com o ministro Guedes, falei, ministro, não tem que tirar benefício fiscal sobre medicamento, tem que zerar imposto sobre medicamento. Benefício fiscal absurdo, tá? É eu pegar uma receita, um recibo de um médico, tá? E jogar no meu imposto de renda e ter abatimento do recibo do médico, tá? A minha funcionária que trabalha lá na minha casa vai no médico e está pagando no SUS e está pagando uma parte do médico particular que eu vou. Isso é um grande absurdo. Ele virou para mim e falou assim, mas Mussolini, se eu falar em mexer nesse benefício fiscal, eu apanho aqui dos funcionários do Ministério, porque todo mundo usa esse benefício fiscal. Mas todo mundo quem? Tá? Com certeza, o motorista do Ministério não usa. Tá? Quem usa é o alto escalão. Tá? Então, essas coisas que nosso país, e eu sempre falo, nós temos que fazer uma reforma administrativa. Tá? Primeiro deveria ser uma reforma política, depois uma reforma administrativa, depois uma reforma tributária. Nós não sabemos o tamanho do Estado que queremos, mas sabemos o imposto que queremos cobrar. E aí vem, vamos tirar imposto de quem? Vamos tirar benefício fiscal de medicamento. No final do ano passado, tive uma briga monstruosa, graças a Deus, a senadora Mara Gabrilli, que é muito preocupada com essa questão de acesso, entendeu os nossos problemas, porque se criou na Câmara dos Deputados um benefício fiscal de isenção de IPI para as pessoas que tinham problemas auditivos. Perfeito, não sou contra isso. Ah, mas tem que criar uma fonte de custeio. Ah, então acaba com o benefício fiscal sobre produtos da alta complexidade que não pagam piscofins. Quer dizer, eu falei para o ministro Guedes, né, e tem várias tentativas. Se eu fosse o ministro da Saúde, Vilar, já falei isso para o ministro Quiroga também, eu estaria o dia inteiro na sala do ministro da Fazenda, da Economia, falando, gente, para de impor imposto de medicamento. Porque tudo que o governo compra, ele também paga imposto. Por incrível que pareça, o governo paga imposto para ele mesmo.
Só que vai para o Tesouro e não vem para a saúde. Quando me falaram, não, porque, sabe, é uma via de duas mãos, eu falei, tá, duas mãos, só que tem uma mão que vai para um canto e uma mão que vai para o outro canto, né? A mão não volta para o mesmo canto que ela saiu. E isto é um problema sério, tá? E aí a gente vê a nossa saúde com déficits monstruosos, como a gente debate ali no nosso grupo todas as vezes que tem que se falar de acesso à saúde. E nessa questão do acesso, que você também abordou, nós ainda temos um fator agravante, que é o envelhecimento da população. E hoje, no mundo, os estudos da OMS revelam isso, que 1/3 da população mundial é portadora de doença crônica. Embora os sistemas de saúde no mundo invistam muito nas doenças agudas, no diagnóstico e tratamento de doença aguda, o nosso problema hoje é uma epidemia de doença crônica e muito agravada pela conquista nossa do envelhecimento. Você mesmo disse que nasceu em 1958 e que estaria, se não tivesse acontecido nada de bom, já estaria morto, porque a expectativa de vida naquele momento era de menos de 50 anos de idade. Então, eu digo, eu acho que a gente está precisando muito olhar essa questão do acesso medicamentoso à população que envelhece e que naturalmente no envelhecimento carrega doenças crônicas, uma hipertensão, um diabetes, uma obesidade, enfim, uma série de condições clínicas, uma perda de visão fisiologicamente compatível com o envelhecimento, que precisa operar muitas vezes uma catarata, coisa que lá atrás não era necessário, porque as pessoas morriam antes de ter a catarata. Hoje não. Você tem que garantir o acesso às pessoas àquilo que elas efetivamente necessitam. Então não faz o menor sentido, eu concordo integralmente com você, que o Brasil seja o campeão mundial de tributos incidindo sobre medicamentos, com 33% do valor deles sendo pagos ao Estado brasileiro, que depois, como as pessoas não têm dinheiro para comprar o remédio, e agravam a sua doença, internam e o Estado gasta o dinheiro outra vez nos hospitais, na internação, na cirurgia, coisas que poderiam ser preditivamente definidas com muita clareza. Eu acho, sabe, Mussolini, que com a chegada da inteligência artificial, com os algoritmos, com os dados, eu acho até que a gente com essa possibilidade de ter os dados mais disponíveis através do que está se convencionando chamar de Open Health, que nós vamos poder analisar melhor epidemiologicamente o que está acontecendo com a população brasileira, e aí o ministro Guedes não terá argumentos contrários a isso, porque ele vai ter o dado que ele precisa para definir quem vai precisar de remédio, quanto vai se gastar. Se nós tratássemos essas pessoas, nós poderíamos postergar isso por um tempo maior e evitar o custeio aumentado do Estado brasileiro a suportar essas pessoas que ficam doentes, inválidas, incapazes de produzir e ainda vão para o serviço de saúde público, que são a maioria das unidades de atenção. Então, acho Vila, numa conversa que eu tive com o ministro, eu falei que, por mais selvagem que você seja como capitalista, acesso à saúde você tem que garantir. Ele me olhou com uma cara, com um ponto de interrogação, e eu percebi esse ponto de interrogação. Graças a Deus ainda tenho um feeling bom nisso, espero não perder. Eu falei, sabe por quê, ministro? Porque isso é produtividade. Uma pessoa sã, uma pessoa bem cuidada, uma pessoa com acesso aos medicamentos, primeiro, ela não usa o serviço público de saúde, como você falou, então ela não gera despesa. Na nossa época, quando a gente conversava, o cara não vai para a caixa, você lembra disso? Aqui o fulano está na caixa porque estava recebendo pensão
por invalidez ou porque estava doente. Então, ele não usa esse recurso do Estado. Sai mais barato dar um comprimido para a pessoa do que fazer uma cirurgia de amputação de membro inferior no caso de uma diabetes. A farmácia popular está demonstrando isso. Tá? É muito mais barato você dar um comprimido que custa para o Estado menos de R$ 1 o tratamento por dia do que você pagar por um fulano R$ 365, que é o custo dele de internação diário, se ele ficar doente. Então, vamos ampliar isso, até por ser explorador do ser humano. Um ser humano com saúde produz mais, paga imposto. Muito mais. Hoje eu pago muito mais imposto se eu estiver ganhando dinheiro para comprar um carro do que se eu estiver na Previdência Social recebendo uma remuneração muito inferior que mal dá para mim comer e comprar os meus medicamentos. Então, o nosso sistema ele está sendo feito errado. Tá? Nós temos uma obrigação constitucional de dar saúde a todo brasileiro e qualquer tipo de saúde, o que já é um absurdo, porque tem algumas coisas que nós não teríamos condição de fazer, como um país pobre. Tá? Mas está lá na Constituição, e aí ou muda-se a Constituição ou descumpre-a. A gente não pode descumprir. Então, nós temos que fazer alguma coisa para mudar essa Constituição, para ampliar acesso às pessoas. Tá? Agora, uma coisa é fato, tá? Você não vê político inaugurando uma caixinha de medicamento, mas você vê o político inaugurando um hospital, um leito hospitalar. Tá? É parte da campanha de qualquer governador, candidato ao governo, candidato, eu vou fazer tantos hospitais, eu vou fazer. Ninguém fala assim, eu vou aumentar o número de caixinhas de medicamento para você não precisar ir para o hospital. Tá? Isso não faz parte das campanhas que a gente vê dos nossos políticos. Eu sou um crítico muito grande com relação a isso. Tá? E aí são questões complexas que precisam de decisões complexas a serem tomadas. Tá? Então, olha, eu vou realmente cuidar da saúde da minha população. Eu vou criar programa Farmácia Popular. Aqui tem Farmácia Popular. Isso foi um avanço, e eu participei ativamente disso, tá? Mas foi um avanço muito grande da época do ministro Alexandre Padilha, do programa Aqui tem Farmácia Popular. Porque as farmácias populares próprias, elas eram extremamente onerosas para o governo. Elas eram muito mais caras para o governo. Já usando a estrutura da rede, usando a estrutura da farmácia que está ali, e reembolsando um valor X, que, aliás, desde a sua criação não foi reajustado, o valor continua o mesmo de reembolso, o que é um problema, porque você não amplia o acesso, você não amplia o número de farmácias, ao contrário, tem diminuído tudo isso, mas essa é uma outra questão que a gente pode discutir. Você, na hora que você deu produto para hipertensão arterial, na hora que você deu produto para diabetes e na hora que você entregou produto para asma, asma grave, você reduziu o número de internação. Né? E esses dados que você colocou vão ser extremamente importantes para que a gente tenha uma base para falar assim, ó, este negócio vale a pena. Porque sai mais barato, tá? Eu manter um fulano com um comprimido de uma losartana por dia do que manter esse cara 2 dias no hospital por ano. Então, vamos dar a losartana para esse cara, que vai valer muito mais a pena, até para ele continuar pagando mais imposto e enchendo os cofres com o dinheiro da população. Não tenho dúvida. Eu acho que é pela economia, pelo estudo da economia e saúde, que nós vamos conseguir convencer aos tomadores de decisão que a garantia de acesso à saúde tem retorno econômico mais adiante. Mas isso precisa de dados, precisa de informação, e eu acho que é por aí que tem que ir mesmo. Eu acho que essa iniciativa das farmácias populares realmente foi uma conquista muito grande da população, né? Que tinha aquelas farmácias populares próprias do governo, aquilo não funcionava, como tudo que é executado na ponta pelo governo não funciona, não tem logística de entrega, não tem estoque, não tem toda essa questão do suprimento, que isso é uma coisa complexa demais. E aí ali acabava, chegava lá, não tinha o remédio, aí o pessoal ficava desistindo de ir lá, chega lá só tinha alguma coisa, não tinha quase nada. Essa coisa de você cadastrar, eu acho que são mais de 30 mil farmácias, um número assim gigante no Brasil, que está habilitado a distribuir
os medicamentos que estão contemplados naquele rol de medicamentos, né? E eu acho que isso facilitou muito o acesso da população pobre, principalmente, que precisa do medicamento. Claro que tem Mas aí... aí, Vilar, tem uma outra questão que a gente precisa. Na época que isso foi desenhado, eu falava para o ministro Padilha, mas nós temos que criar um sistema em que eu não possa pegar esse medicamento de graça lá na farmácia. Porque é um absurdo. Tá? Eu vou no médico, pago aí R$ 1.000 uma consulta médica e saio com uma receita de metformina. Né? Que para diabetes todo mundo sabe que é o tratamento clássico, o tratamento ouro da diabetes, pelo menos quando está começando. Eu saí com uma receita da metformina. Aquela minha moça que trabalha lá em casa vai na fila do SUS, chega às 5 horas da manhã, é atendida, mal atendida, inclusive, tá? Às 10 da manhã e sai com a mesma receita de metformina. E nós dois vamos numa farmácia e pegamos o medicamento de graça. Tem alguma coisa errada nesse sistema. O princípio da isonomia que está na nossa Constituição, e aí eu falo como advogado, ele é rasgado, ele é ferido de morte quando está tratando os desiguais de forma igual. Então, nós poderíamos muito ampliar o acesso para aqueles 80% que precisam. Se esses 20% que podem pagar, tá, R$ 13 uma caixinha de metformina, pagasse os R$ 13 da caixinha de metformina. Né? Porque cada caixinha de metformina que eu pego de graça dentro do SUS, eu estou tirando de alguém que realmente está precisando daquele produto. Então, é complexo, mas como disse um outro ministro, não foi o Padilha, um outro ministro me disse, falou, Mussolini, mas quem que vai mexer nisso? Tem eleição, né? Tá? E o ministro normalmente é candidato. Agora, me diga uma coisa, nesse ponto específico, eu não sei, eu viajo muito aí para fora, vejo Portugal, Espanha, França, que tem sistemas de apoio medicamentoso, assim, mas no mesmo modelão, assim, de farmácia popular, eu não sei se existe uma coparticipação de quem ganha mais e tem isenção para quem ganha menos. Como é que funciona o modelo equivalente às nossas farmácias populares na Europa, que é um continente socialmente mais responsável? Tem a coparticipação. Tá? E aqui no Brasil nós tínhamos no começo do programa Farmácia Popular a coparticipação. Era 10%, quem pagava era a pessoa que estava retirando o produto. E, através de um acordo que foi feito, a indústria assumiu esses 10% e não tem essa coparticipação. Essa coparticipação lá é muito importante. Então, se o médico te receita um produto tal, se você quer mudar de produto na Europa, você pode mudar dentro da mesma classe terapêutica, o mesmo ingrediente ativo, só que se custar mais caro, você paga mais caro. O governo te reembolsa aquele valor X, tanto que tem todos os anos negociações, tá? E quanto mais aumenta o consumo, menor é o preço de reembolso para as indústrias, porque você faz a conta, estou vendendo mais, para manter a minha margem, posso receber um pouco menos. Tá? Então, são modelos ganhadores de coparticipação. A gente sempre defendeu isso na indústria farmacêutica, que a coparticipação seria um meio eficaz, tá? De você fazer para todo mundo. Tá? Então, eu posso pagar 10, eu pago 10, tá? Aquela pessoa que não pode pagar 10 vai pagar 1, mas ela paga 1. Né? E eu acho que isso é importante até para evitar desperdício, para tomar mais cuidado, para você evitar fraudes, inclusive, tá? Porque aconteceram algumas fraudes no programa Aqui Tem Farmácia Popular, como o ex-ministro Ricardo Barros apontou várias vezes, e em algumas vezes ele tinha razão, a gente viu alguns dados, havia uma interlocução melhor dentro do Ministério, tinha um comitê da Farmácia Popular, e que a gente acompanhava mensalmente o número de farmácias, o número de prescrições, e a gente via algumas coisas que não batiam. Não dá uma farmácia pequena que, de repente, vendeu 30 mil caixas de metformina. Tem alguma coisa errada. A população, ela não tem 30 mil clientes no total, nem por ano, entendeu? E no mês aparece... Isso, né? A cidade não dá isso, teria que estar a cidade inteira. A minha família é de Santa Rita do Passa Quatro, tem 26 mil habitantes. De repente tem uma farmácia lá, das
3 que tem na cidade que está vendendo 30 mil caixas de metformina. Opa, tem alguma coisa errada aí, né? E aí, isso, pelos dados, a gente conseguia pegar, conseguia descredenciar a farmácia e a coisa funcionar, realmente funcionou muito bem. Tá? Mas nós temos um problema dentro do Brasil, né, que é também o problema de continuidade. Né? Se o programa foi desenvolvido pelo Vilar e depois chegou o Mussolini aí no FIS, tá? Já não presta mais. Tá? Aquele bate-papo que o Vilar gostava de fazer com os líderes setoriais, não, eu não quero mais fazer, tá? Porque isso é coisa do Vilar. Tá? E isso é um problema que a gente tem que olhar também no nosso país. Né? Verdade. Mussolini, a gente já está caminhando aqui para o final da nossa conversa, mas eu queria explorar um pouquinho mais a sua sabedoria. Você sabe que durante esse período da Covid, nós sofremos muito aqui no Brasil pela falta de acesso a insumos medicamentosos, a medicamentos propriamente dito, a vacinas. Houve um período em que se discutia muito a quebra de patente das vacinas. Eu me lembro que você foi um fervoroso defensor de que não se quebrasse patente e que se negociasse patente seria mais lógico, mais inteligente e tal, embora às vezes mais difícil, mas que talvez fosse o melhor caminho. Nós tivemos no passado quebra de patente com relação à AIDS, acho que foi na época do Zé Serra, se eu não me engano. O José Serra fez muita propaganda, mas quem quebrou foi o Temporão. O Temporão, né? O Serra fez muita propaganda. Vou quebrar a patente, vou quebrar a patente. Que o Temporão então nomeou, que ele vai ficar porra. Ligamos para os laboratórios e falamos assim. Ele ligava para a gente, né? E eu atendi algumas vezes, ele falando assim: eu vou quebrar a patente. Não, vamos abaixar o preço. Aí a gente baixava o preço e não quebrava a patente. O Temporão não, o Temporão quebrou a patente de um produto único no Brasil, que foi o Faverã. Não era mais assim, nós temos discutido muito nos tempos agora, recentes, depois dessa pandemia, nós vimos que a dependência brasileira, a China e a Índia, ela é muito perigosa para os próximos e futuros surtos epidêmicos que possamos ter de alguma outra coisa que o mundo tem que se preparar. Nós não temos um estoque estratégico aqui. Nós temos uma indústria de fármacos, você disse, são 513 associados, né, do Sindusfarma. Imagino que uma boa parte deles seja de indústria de medicamentos, pelo menos uma parte desse grupo grande seja indústria de medicamentos. Mas eu não sei se essas indústrias brasileiras elas estão preparadas para pesquisa e desenvolvimento de novas drogas, de coisas que possam surgir. Eu vejo com muita... nós temos conversado muito sobre o desenvolvimento do complexo industrial da saúde, que a Fiocruz tem liderado e tal, nesse segmento da indústria de fármacos. O complexo industrial da saúde, no sentido amplo de indústria de medicamentos, fármacos, vacinas, imunizantes e tal, indústria de equipamentos, que é o segundo grande eixo dessa indústria, respiradores, monitores multiparâmetros, enfim, todos os equipamentos necessários para dar suporte aos pacientes, além de insumos mais simples, máscaras, luvas, coisas que, de repente, o Brasil importou, uma vergonha. Teve que importar tudo isso da Índia e da China, porque nós não tínhamos capacidade de produzir na escala que precisávamos desses insumos muito elementares. Temos o terceiro segmento, que é o segmento da indústria de serviços, hospitais, laboratórios, consultórios, home care, enfim, clínicas, tudo mais está ali disponível e está bem estruturado. Eu acho que nesse segmento o Brasil não precisa se preocupar que ele está bem estruturado fisicamente, pode até não estar operacionalmente do jeito que a gente deseja, mas tem uma estrutura pronta, seja pública, seja privada. E o quarto segmento, que é a indústria da inovação que a gente está precisando olhar. Eu te pergunto, você acha possível, no primeiro escalão,
da indústria de fármacos, medicamentos, o Brasil competir com o que se constrói no mundo, se produz no mundo, na área de pesquisa, desenvolvimento, desses imunobiológicos, de vacinas, de drogas de alta complexidade, ou nós perdemos o timing do desenvolvimento? O que você pensa em relação a isso, hein, professor? Então, eu acho que, mais uma vez, é uma questão extremamente complexa. Tá? O mundo depende hoje da China e da Índia quando se fala de insumos farmacêuticos ativos, dos IFAs. Tá? Que no caso de vacinas, não é bem insumo farmacêutico ativo, é insumo biológico ativo. Tá? Mas o mundo depende, porque todos os países do mundo abandonaram isso. Eu, quando comecei a trabalhar, eu trabalhei numa indústria que chamava Indústrias Farmacêuticas Fontoura Wyatt, né? Que era produtora do Bezetacil. Né? Quem tomou Bezetacil na vida nunca esquece, né? Porque doía pra caramba e dói até hoje. Quem tomou lá na infância... Até hoje eu sinto dor. Até hoje, não adianta. Era a Fontoura Wyatt fazia no Brasil a matéria-prima. Chamava 6-APA, que era a matéria-prima do Bezetacil, da penicilina benzatina no nosso país. Né? E uma das primeiras coisas que eu fiz dentro da companhia foi fechar a fábrica de penicilina, porque era mais barato fazer na China, tá? Na época era na Índia, do que fazer aqui no Brasil. Né? Então nós fechamos a fábrica, a Squibb fechou a fábrica deles, e nós ficamos sem a produção de penicilina benzatina. Há 4, 5 anos atrás, nós tivemos um problema sério de sífilis congênita porque faltou penicilina benzatina, que é um produto velho, que não tem transferência de tecnologia, mas que é caro fazer. Né? E precisa fazer em grande volume. A grande questão é que esses insumos farmacêuticos ativos, eles são produzidos em toneladas para serem consumidos em miligramas. Então, se você não tiver um mercado consumidor, e não adianta falar, o Brasil é um grande mercado consumidor. É um grande mercado consumidor, mas nós somos o quarto, consumimos 4% dos insumos farmacêuticos ativos do mundo. E com 4% só, você não consegue fazer uma indústria de ingrediente ativo. Então, para onde que a gente deveria ir? A gente deveria ir para isso que você colocou, desenvolvimento de novos produtos. Nós vamos chegar lá, eu não tenho a mínima dúvida, com a expertise que Fiocruz está adquirindo, que o Butantan está adquirindo, que algumas outras empresas privadas estão adquirindo, nós vamos chegar lá. Né? Nós vamos descobrir produtos. Nós já temos empresas brasileiras, de capital brasileiro, que têm produtos patenteados, que desenvolveram produtos patenteados. A Biolab é uma delas, tem o Vonal, que todo mundo usa para enjoo, um produto que ajuda muitas pessoas que têm problemas oncológicos, e que foi desenvolvido aqui no Brasil por pesquisadores brasileiros, tá, junto com a USP, e que virou uma fonte de receita para a universidade brasileira. Então, nós temos que mudar isso, porque ainda há alguns requisitos que a universidade e o setor privado não podem andar juntos. Nos Estados Unidos, você sabe muito bem, as grandes universidades vivem não de mensalidade dos seus alunos, que também é muito caro, mas vivem de royalties que elas recebem pelos produtos que elas desenvolvem. E é isso que a gente tem que trazer para dentro do nosso mundo acadêmico. Tá? O nosso professor acadêmico não pode achar que o dinheiro é uma coisa ruim, prescrita. Tá? O dinheiro, quando bem utilizado, ele é bom. Tá? E ele tem que ser bom para isso, para o desenvolvimento da ciência no nosso país. A gente tem condições de fazer. Tá? Eu defendi muito que não podíamos quebrar patente, que tinha que fazer o que a Fiocruz fez, o que Butantan fez. Vamos negociar, o que a Eurofarma fez com a Pfizer, vamos negociar uma transferência de tecnologia, porque Vilar, você sabe disso, e eu sei, e lá no nosso grupo a gente sabe, essa não vai ser a última pandemia. Tá? Se nós não respeitarmos o direito de propriedade, a propriedade intelectual, quem vai desenvolver produtos lá na frente? Tá? Se não tiver o retorno do capital, quem vai desenvolver? Isso é capital de risco. E outro dia estava falando, não, porque o governo brasileiro deveria investir em pesquisa de medicamentos. Para com isso. Você vai gastar 2 bilhões para desenvolver um produto que pode ser que não dê certo, de dólares, tá? Quando nós temos um problema aqui na nossa periferia, e às vezes nem na periferia está, de saneamento básico. Governos têm que investir naquilo que tem retorno garantido.
Tá? O que é retorno garantido? Saneamento básico. É um programa, aqui tem farmácia popular, para essas doenças crônicas adquiridas que a gente começou a falar no começo da nossa conversa. Isso tem que ser investimento do governo. Perder dinheiro porque a pesquisa não deu certo, isso tem que ser do setor privado. Né? Do acionista que foi lá, apostou, não deu certo, perdeu dinheiro, vai para casa sem o dinheiro, ponto final. Então, nós temos um campo de ação? Temos. Tá? A dependência não é só do Brasil. Eu estive conversando com o pessoal aqui da consulado americano aqui no Brasil. A Secretaria de Estado americana está muito preocupada que ela tem que trazer um polo de IFAs aqui para a América Latina, ou para a América Central, ou para a América do Norte, porque ela não pode ser dependente da Ásia. Né? E porque quando houve o problema de transporte aéreo, que os transportes aéreos pararam, faltou suprimentos dos Estados Unidos também. Então não foi só aqui no Brasil que aconteceu o problema, aconteceu numa superpotência nos Estados Unidos, que também desaprendeu a fazer tudo. Não se faz mais nada dentro dos Estados Unidos. Tudo é importado na área de medicamentos dos países que estão lá na Ásia. Então nós temos que ter uma preocupação muito grande. Tá? Precisamos usar, sim, o poder do Estado, o poder de compra do Estado, né? E falar, eu estou disposto a pagar um pouco mais se você fizer aqui no Brasil, se você trouxer a tecnologia aqui no Brasil, como foram feitos com as PDPs, e que Fiocruz faz e faz muito bem. Né? Mas nós temos, tem que ser políticas que são, que precisam perdurar. Não pode ser política de governo, tem que ser política de Estado. Outro dia eu estava discutindo sobre o PDP, eu falei para um ex-ministro, ele perguntou por que você acha que não deu certo o PDP? Eu falei, porque começou como política de Estado, virou política de governo, passou a ser política de ministro, hoje é política de secretário. Tá? Então, o secretário vai embora, acaba tudo. Então, enquanto nós não criarmos essa visão de que a gente precisa de políticas de Estado, e que independentemente se é o partido A, partido B, partido C, aquelas políticas vão permear a sociedade e vão permanecer, nós não vamos encontrar grandes saídas. Porque você construir uma fábrica de vacina no país, você demora 3, 4 anos para pôr essa fábrica funcionando. A gente sabe disso. Fiocruz está conseguindo fazer porque já tinha a plataforma instalada. Mas é uma plataforma que demorou 10 anos para ser instalada. Não aconteceu do dia para a noite. Tá? Então, quando eu falava, não, vou quebrar patente, mas, gente, parece que quebrar patente, Vilar, era ir lá no INPI com pendrive, tirar o pendrive lá, os dados, entrar numa fábrica, espetar o pendrive e ia sair cuspindo vidrinho de vacina. Não é assim que funciona. Infelizmente, não é assim. Tecnologia é muito mais complicada do que a gente possa pensar. E ciência é o foco de tudo. Sem cuidado com a ciência, tá? Que a iniciativa FIS tem de altíssimo grau, e esses grupos de trabalho, esses grupos de discussão que a gente vê dentro da iniciativa FIS demonstram isso. Tá? Se nós não tivermos incutido na nossa mente que a ciência é primordial para a gente ter uma qualidade de vida melhor, para a gente ter um país mais desenvolvido e principalmente para a gente ter uma nação com saúde. As pessoas no final do ano viravam para mim e falavam, felicidade, prosperidade. Não. Só saúde. Porque sem a saúde, esquece, não tem amor, não tem alegria, não tem prosperidade. Então a gente precisa trabalhar pela saúde. Valeu, meu amigo Dr. Nelson Mussolini. Você foi ótimo na nossa conversa. Que papo agradável. Infelizmente, quando o papo é bom assim, acaba rápido. Mas eu te agradeço muito a gentileza de ter disponibilizado o seu tempo, a sua inteligência, compartilhar com todos nós os seus saberes. Fique bem e com saúde. E até breve, se Deus quiser. Um abraço. Muito obrigado. E até a próxima.